Fala galera, esse é o Spark, o seu, o meu, o nosso podcast do Ember, aqui do Relevância Barra Funda. Eu sou o Davi, líder do Ember, e eu tô aqui com o meu amigo host. Eu sou o Iago, eu sou o líder das áreas executivas. Executivas. Seria líder das áreas executivas ou líder executivo? Pode falar líder executivo do Ember. Perfeito. E eu não vou cortar isso não, tá? Não, pode ficar. Não, agora já era. Aproveita e fala no mic. Agora você vai ter que cortar, pô. Agora que você falou. Não, por quê? Você vai cortar sim, desgraça. Não vou cortar não. Vai. Então faz de novo que ele vai ter que cortar. Isso, vamos de novo. Executivas. Executivas. Bora. Fala galera, esse aqui é o Spark. E hoje a gente vai... O que foi? Você tá me olhando assim com essa cara? Você é simpático. Obrigado. É bom ser simpático, né, gente? Sejam simpáticos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, sobre vida cotidiana, sobre nossa rotina, sobre vida ordinária, chame como você quiser, e como a gente pode glorificar a Deus sem perder Jesus de vista. Porque muitas vezes a gente acaba entrando num ritmo automático e a gente deixa Jesus de lado, enfim. Mas antes de entrar nisso, a gente só quer falar um pouquinho sobre como vai ser esse podcast, que a nossa ideia é a gente trazer diversos assuntos, porque a gente é bem epilético, a gente é bem eclético. E a gente quer falar sobre tudo que vocês sugerirem aqui, então mandem suas perguntas, sugestão de temas, sugestão de convidados e o que mais você sentir no seu coração. É isso aí, a ideia é a gente abordar basicamente a vida na perspectiva de dois jovens cristãos. A gente hoje trabalha na igreja, tem uma vida integral também dentro do ministério. A gente vai trazer convidados, vai falar sobre diversos assuntos aqui, tudo que está relacionado à vida do jovem e do adolescente a gente quer abordar nesse podcast. Você é nosso convidado, então já aproveita aí. Se você não se inscreveu no canal ainda de podcast aqui do Relevância, se inscreve, compartilha isso aí e deixa o seu like. Bora pro tema. E inclusive dá um salve para nós aí, Vitão. Salve. Perfeito. Perfeito, Vitor é nosso editor, fotógrafo, filmmaker e o que mais a gente jogar no colo dele. Exatamente. Mas o episódio de hoje, que vai ser o nosso primeiríssimo, a gente vai falar, como eu já comentei, sobre vida com Deus na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa vida ordinária e como a gente mantém a nossa vida com Deus de maneira saudável, sem perdê-lo de vista, porque é muito fácil a gente acabar entrando num certo ritmo automático e a gente acaba esfriando a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, e a gente vai cada vez mais se distanciando. Se a gente não prestar atenção e não for intencional com isso, a gente vai entrar num ritmo desenfreado e a gente não vai construir nada de fato sólido, por assim dizer, né? A nossa juventude, ela de fato não é fácil, né? Para nenhuma geração é fácil, né? E a gente precisa, na verdade, agora ter um entendimento de que cada vez mais a gente vai ter distrações. Né? Talvez algumas outras gerações tiveram outros tipos de dificuldade e a nossa é a quantidade massiva de conteúdo que a gente consome o tempo todo, e isso fica cada vez mais desafiador a gente de fato estabelecer disciplinas espirituais, mortificar nossa carne, né? Porque como a gente é naturalmente pecaminoso, talvez a nossa natureza seja sempre deixar a vida levar, né? Como diria o Zeca Pagodinho. E não sei quem mais diz hoje uma metáfora talvez um pouco mais jovem, né? A gente é jovem. Acho que a galera de hoje nem sabe quem é Zeca Pagodinho. Mas a gente de fato não pode a gente se acomodar com uma vida apenas, enfim, sendo deixada viver como se tivesse tudo no automático, né? Sim, e a gente estava até falando antes, né, sobre às vezes a gente começar a falar que a gente trabalha para Deus, a gente vive para Deus, a gente faz tudo para Deus, mas no final das contas a gente não passa tempo com Deus, né? Então é como se a gente tivesse um filho em casa, a gente vive para sustentar esse filho, vive para sustentar a casa, mas no final do dia a gente não passa tempo com a criança, né? Então a gente está vivendo para ele sem passar tempo com ele. Então às vezes a gente começa a transferir isso para Deus, e por mais que a gente não leve a criança para o trabalho, a gente pode levar Deus para o trabalho com a gente, né? Então Perfeito. Acho que esse é o nosso desafio de a gente conseguir conciliar as duas coisas, a nossa vida ordinária e trazer Deus pra gente no nosso relacionamento com as pessoas, nossa área de atuação, seja colégio, faculdade, trabalho, ou o que quer que seja. E a gente às vezes acaba caindo num erro de dizer, né, e na nossa cabeça achar que como tudo é espiritual, então beleza, nosso trabalho só de eu ir trabalhar com excelência eu já estou fazendo para Deus, assim. E a gente acaba colocando tudo para Deus, né? E quando Deus na nossa cabeça, na verdade, às vezes está em tudo, às vezes não está em nada, né?
Tipo, é claro que, de fato, Deus está em tudo, né? O que a gente está falando é da intencionalidade do nosso coração. Às vezes, quando a gente fala que Deus está em tudo, então a gente perde um pouco da responsabilidade da gente, de fato, fazer algo para Deus, né? Da mesma forma, às vezes, como as pessoas dizem que se elas forem excelentes só no trabalho, elas vão glorificar a Deus, né? Isso, claro, que é glorificar a Deus, ou que elas já vão estar fazendo o trabalho evangelístico delas. E, tanto de gente que a gente conhece, que faz um bom trabalho, mas que nunca falou de Jesus para ninguém do trabalho, né? Que a gente fala que é ou crente mudo ou crente 007, né? Que ninguém sabe, tipo, agente secreto total. Talvez você faz um bom trabalho, um ótimo trabalho, só que ninguém faz ideia que você é crente. Tipo, um crente que não é nominal, que não de fato é intencional naquilo que tá fazendo as coisas para Deus, a gente, cara, acaba perdendo o sentido de ser crente, né? Uhum. A Bíblia fala pra gente confessar Jesus, e não é só na hora de aceitar Jesus, é tipo, na nossa vida, a gente precisa constantemente confessar Jesus, porque senão, cara, a gente só coloca na bio ou coloca a faixa do Neymar, 100% Jesus e vambora, tipo, tudo o resto não é tão importante assim. Vira meio que um universalismo, né? Então, se eu me relaciono com as pessoas bem, se eu trato bem as pessoas, então eu tô sendo um bom cristão e isso basta. Só que... Exato. Ir contra o que a gente está acostumado a ouvir, né? Pregue, se necessário, use palavras. Não, você precisa usar palavras, você precisa se posicionar, você precisa falar de Jesus. Uma das frases, eu acho, que mais fez mal para a igreja, assim, de maneira geral, em relação a trabalho, a cotidiano. Pregue, se preciso, use palavras. Não, cara, você precisa usar palavras. Uhum. Você precisa usar palavras. Eu errei a câmera, essa aqui, né? É essa aqui, ó. Agora, essa aqui. Isso. Você precisa usar palavras. Porque... a gente, de fato, não pode ser esse cristão escondido e levar uma vida no cotidiano escondido. Agora, se você não tem nada para falar, não fala também, né? Porque às vezes tem pessoas que... não ferra o filme de quem tá fazendo um bom trabalho. Exatamente, exatamente. Tem pessoas que às vezes, cara, na hora de falar, pregam um evangelho completamente deturpado, justamente por causa da falta de tempo com Deus no nosso dia a dia, né? Então, se você não tem um evangelho baseado em Jesus, baseado na Bíblia para dizer, não fale, sabe? Não atribua a Deus aquilo que não é de Deus. O nome disso é blasfêmia, né? E às vezes a gente tem tantos mandamentos que a gente esquece, como descansar, né? Ainda mais quem vive em São Paulo, já que a gente não guarda o sábado na nossa cultura, a gente também não descansa e não faz nada, cara. A gente também não pode usar o nome de Deus em vão e atribuir coisas que não são de Deus, né? Tipo, então, a gente tá, claro, né, abrindo vários precedentes nessa conversa, mas tudo isso para dizer o quão é importante a gente cultivar um relacionamento com Deus, de fato, uma teologia saudável a respeito de quem é Deus. Uma cosmovisão também. Uma cosmovisão, exato. E a gente poder, de fato, compartilhar isso tudo que a gente está vivendo. Porque se a gente, de fato, não está vivendo, é melhor a gente não abrir a nossa boca antes de falar, de fato, do Deus verdadeiro. Porque senão a gente, de fato, queima o filme, tanto das pessoas quanto do nosso evangelho. Sim, precisa ser zeloso demais, porque não é algo tão simplistas assim, né? Então, assim como você estava falando de ser excelente no trabalho ou fazer as coisas bem feitas, e não é só isso. E aí, enquanto você estava falando, fiquei pensando muito sobre a fala de Jesus para os fariseus, né? Para os discípulos, na verdade. Vocês precisam amar uns aos outros, porque se você ama alguém pensando em ser reconhecido, ou você faz pensando no reconhecimento, ou qualquer coisa do tipo você ama aqueles que te amam, aqueles que tratam bem, você não tá fazendo nada diferente do que as outras pessoas, né? Então, se a gente só tá buscando ser excelente no trabalho, fazer as coisas bem feitas, a gente não tá fazendo nada diferente do que as outras pessoas estão buscando fazer para serem pessoas bem-sucedidas. A gente precisa, de fato, ser diferente naquilo que a gente faz. E até nisso a gente pode entrar até num outro ponto, que é sobre, às vezes, a gente relativizar algumas coisas e achar que só tem vida com Deus de fato, vida profunda, vida íntima com Deus, quem trabalha integralmente no ministério, ou tá o tempo inteiro fazendo missões, ou qualquer coisa do tipo, e a gente começa, não necessariamente terceirizar, mas nos isentar da responsabilidade de construir uma vida com Deus, naquilo que nós temos responsabilidade, seja no nosso trabalho, nossa casa, no colégio, enfim. Cara, isso na verdade é uma característica bem brasileira também, né? A gente tá acostumado a terceirizar a nossa responsabilidade. Se eu perguntar pro jovem aí que votou nas últimas eleições, quem que ele votou para vereador, deputado estadual, deputado federal, provavelmente ninguém nem vai lembrar, assim. Senador não, vereador. Vereador, falei senador, enfim. Porque a gente às vezes se preocupa tanto com macros, né, do tipo Lula e Bolsonaro da vida, ou questões desse tipo,
E a gente esquece, na verdade, que a maior responsabilidade de ser cidadão somos nós. De cobrar os políticos, de cobrar o posicionamento. Então a gente terceiriza isso em tudo. A gente terceiriza também a leitura da Bíblia ao pastor ou ao líder. E a gente já não precisa ler a Bíblia ou estudar, cara. Até oração, né? Não, ora por mim aí. Exato, exato. Bom, eu sou filho, neto de pastor, cresci num ambiente pastoral, então eu lembro que teve uma vez que eu tava trabalhando com uma pessoa que sabia que meu pai era pastor, né? Aí ela virou pra mim e falou assim: Ô Davi, tô passando por isso e isso, pô, pede oração pro seu pai lá. Aí eu falei, claro, né? Orar nunca é demais, né? Pelo amor de Deus. Falei, claro, vou pedir, mas você também pode orar, né? Você tá sabendo. Não sei se, né, já chegou até você essa informação, o tal do véu foi rasgado, né, e, tipo, e isso é muito importante. Agora, eu queria ressaltar um ponto que você falou a respeito até da questão da intimidade com Deus, antes da gente voltar nesse ponto, porque agora como uma vida de pai, né, que tá chegando à porta cada vez mais real, eu tô numa fase agora de trabalhar bastante, né, de outros tipos de renda também, tudo mais, Pri tá em casa, grávida. E ontem mesmo, antes de dormir, eu tava pensando, cara, quanto tempo isso vai durar, sabe? Tipo, não por ser massivo trabalhar, mas porque na minha cabeça eu ficava pensando, eu não posso deixar de ter tempo com a minha casa e com a minha família, porque eu tô trabalhando demais. E às vezes a gente, por achar que o nosso trabalho já é espiritual, ou que as coisas que a gente faz já são espirituais demais, né? Esse ponto que a gente está falando, a gente deixa de estar com Deus em tempo de oração, em tempo de leitura da palavra. E, cara, tem muitos cristãos que até têm vida de devocional, mas que não estudam absolutamente nada da palavra, sabe? Não sabem, esquecem que a Bíblia não foi escrita em português, como a gente estava falando aqui no escritório hoje cedo, e elas não procuram, não leem, não se aprofundam na palavra. É só um café com Deus Pai, um versículo, até meio versículo, né? Tem muitos devocionais mais objetivos, mais rápidos, que é aquele meio versículo ali, só dando um contexto pro texto, e às vezes o contexto nem tá tão correto assim, né? Porque a gente tira às vezes o capítulo, aquilo que a essência do texto quer dizer, e a gente apenas não se aprofunda nas escrituras, não se aprofunda na oração, né? A gente faz oração de café, almoço e janta e olhe lá, né? E isso a gente sabe que não é suficiente. Então, o nosso trabalho, de fato, a gente se aprofundar nas escrituras e não terceirizar, né, a nossa responsabilidade ou para o pastor, ou para o nosso líder, ou talvez a mulher em casa para o marido e vice-versa, o marido para a esposa. Ou às vezes até mesmo para algum livro que ajude a gente a buscar Deus, algum vídeo no YouTube, algum podcast, ou qualquer coisa do tipo. A gente começa a basear a nossa vida naquilo que a gente ouve as pessoas falando e não naquilo que a gente está buscando, né? Então, a gente se esquece de que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a gente tem acesso a ela todos os dias, mas a gente prefere muitas vezes um evangelho on demand e começar a procurar um vídeo no YouTube daquilo que eu quero pra mim, sabe? Então, quero crescer em intimidade com Deus, eu quero crescer no assunto de santidade. Então, ao invés de eu ler o que Jesus fala, ler a palavra de Deus, eu vou colocar no YouTube, eu vou procurar algum podcast que fale sobre o tema para ministrar o meu coração, né? Então a gente começa a terceirizar em tudo, né? Não só em coisas simples, mas em coisas profundas do nosso ser, do nosso coração, enfim. E o que acontece no Evangelho On Demand também, que é esse tipo de escolha, né? Igual a gente tem no Netflix, né? É o catálogo de espiritualidade. A gente acaba procurando pregadores ou conteúdos, na verdade, que a gente mais gosta. E às vezes acaba a gente também tendo um evangelho que a gente mais gosta e não um evangelho que a gente precisa escutar, ouvir, né, e praticar, assim. Então, a gente, cara, lida, essa geração, até pelo tanto de opções, né? Cara, a gente tem tantas opções, que a gente acaba perdendo a essência bíblica. De ler a Bíblia, ter tempo com Deus. A gente tem revelações através da revelação de outras pessoas. A gente tem uma vida com Deus, uma perspectiva de quem é Deus através de outras pessoas. E a gente se esquece que o sacerdote é o Espírito Santo. Tipo, então,
não adianta a gente ter revelação ou, tipo, assistir uma baita pregação de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente gosta de escutar, se o Espírito Santo não tá tendo a chance de revelar a palavra dele a nós, né? Então, talvez, cara, antes de falar sobre hábitos, antes de falar sobre como ter Deus no nosso cotidiano, talvez a gente reflita de que Deus a gente está falando, sabe? De qual teologia a gente acredita, de como que essa mensagem é chegada até nós. Porque eu abrindo até um ponto para a gente trazer para nossa reflexão, o ano passado foi muito difícil para nossa casa, né? A gente perdeu uma gestação, acho que a maioria das pessoas do Ember sabem, né? Mas a gente perdeu uma gestação e durante esse tempo muitas pessoas falaram pra gente, não, mas cara, Deus está ensinando vocês, sabe? A fortalecendo vocês para como vocês podem ensinar para as pessoas que passaram por lutos e tudo mais. E às vezes fica com essa mentalidade do tipo, cara, então Deus só, tipo, fez isso acontecer pra ensinar a gente. Tipo, chegava um determinado momento que a gente falava, cara, a gente não quer aprender mais, a gente só quer paz, tá ligado? E a gente é apresentado, tipo, a perspectiva de Deus é que, cara, Deus, então, tem que usar você só pra passar por perrengue pra ensinar, sabe, as pessoas. Embora a gente saiba que, enfim, Jesus passou por esse processo, mas a gente também precisa lembrar o nosso perrengue primeiro, não é porque Deus, através da tua dor, quer ensinar primeiramente. Não, a gente passa dificuldade porque o pecado entrou no mundo, tá ligado? É por isso que existe morte, é por isso que existe tristeza, é por isso que existe tudo isso. E através disso, Deus pode transformar essa situação para curar primeiro a tua vida e depois das outras pessoas. Sim. Então, às vezes, cara, a gente tá lendo, a gente tá estudando, a gente tá olhando a Bíblia por uma perspectiva de algo que não é Deus. Ou, às vezes, Deus é um garçom pra gente, ou, às vezes, Deus é um carrasco que, tipo, tem prazer, entre aspas, em usar a tua dor e ver você sofrer pra, tipo, só pra ensinar algo pras pessoas, sabe? Talvez tudo em prol do evangelho, do bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, né? Tipo, não tem a ver com isso. Deus não tá movendo todos os pauzinhos para que eu consiga aprender com todas as situações. Não. Exato. As coisas estão acontecendo e Deus está com a gente para nos ensinar a lidar com todas as situações. E a gente acaba até, diante de tudo isso, a gente acaba paralisando, né, por não saber para onde ir, o que fazer, como fazer. E não só isso, mas a gente também acaba se frustrando com as nossas próprias expectativas e a gente trava por não saber lidar com a expectativa e com a realidade, né, de quem Deus é. Né? Então, a gente estava até conversando, né, nesse último mês de que talvez Deus é o maior interessado em nos frustrar. Sim. Porque a gente começa a criar tantas expectativas, tantos sonhos, tantos desejos, que não são necessariamente coisas ruins, mas que estão totalmente fora de um alinhamento daquilo que Deus deseja para o nosso coração, para a nossa vida. Porque se a gente vai ter tudo aquilo que a gente deseja, pô, mano, pode acabar o mundo agora, porque é o rumo natural, sabe? Exato. A nossa tendência é se autodestruir, mesmo quando a gente quer coisas boas para nós mesmos, né? Então, ruim seria se Deus permitisse que a gente vivesse tudo aquilo que a gente quer viver. Mas a gente tem um bom Deus que não quer que a gente viva tudo da nossa maneira. Exato. Mas Ele quer nos ensinar a enxergar as coisas pela perspectiva dele, para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrada. E acho que de tudo isso que a gente pode tirar é a importância de nutrir um relacionamento com Deus para a gente conseguir lidar com tudo isso ao nosso redor, né? E entender que sem Ele a gente não consegue. E a importância do relacionamento com Deus é o Deus maiúsculo. Exato. Tipo, não é o Deus que a gente imagina que existe. Exatamente, assim. Tem até uma fala do Gustavo Paiva, né, que ele tá, tipo, num painel e tal, e aí ele fala, e eles perguntam, qual o problema da geração, se eu não me engano, da humanidade, né, e daí ele fala, pô, o maior problema é Deus, tipo, e ele fala sobre, na perspectiva dele, que ele quis dizer, né, que o maior problema é como as pessoas enxergam o Deus, ou como as pessoas acreditam que seja o Deus. E uma outra frase do Leandro Vieira também é que ele fala que Deus fez o mundo a sua própria imagem e a sua semelhança. E parece que o ser humano retribuiu o favor. Pô, essa frase é bizarra. Tipo, a gente começou a criar deuses, né? Não só um. Sim.
a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente se refletir a capacidade humana de fazer coisas se tornarem ídolos. Né? Exatamente. Então, tipo assim, cara, tem pessoas que em vez de fazer, tipo, devocional todo dia ali, você tem que falar, cara, para um pouco, tá ligado? Tipo, vai entender primeiro, vai orar e vai ter tempo com o Espírito Santo, Deus ali, tipo, junto, em conjunto, não só ler e conhecer a Bíblia. Porque talvez, cara, essa pessoa, né, tipo, tenha construído um evangelho tão tóxico, uma perspectiva tão tóxica, que já não tá fazendo jus a esse relacionamento com Deus. Já não é um relacionamento com Deus. O nosso Deus maiúsculo Jeová, né? Às vezes a gente planeja tanto nossos sonhos e expectativas que já não cabe mais espaço para Deus entrar na nossa vida. Né? Exatamente. E daí, cara, quando a gente fala de cotidiano, às vezes talvez, até lembrando o ponto que você falou, sobre tem pessoas que acham que, tipo, se você tiver full time no ministério, se você for um pastor, se você trabalhar na igreja, se você for um missionário em tempo integral, talvez você vai estar, tipo, full espiritualizado, né? Cara, e na verdade... Eu diria que talvez até mais perigoso de você cair na mesmice, de você achar que tá tudo resolvido. Exatamente. Tipo, já tô na igreja, já tô vivendo ministério, tô vivendo missões, então, pô, não preciso buscar, Deus tá aqui comigo. Exatamente, exatamente. E às vezes, cara, Deus tá falando, tenha tempo comigo. A gente tá falando, beleza, Deus, então eu quero trabalhar no ministério integral. É tipo Jesus quando tá no tanque de Betesda e fala assim, cara, você quer ser curado? Você quer que eu te leve? Daí o paralítico fala, eu não tenho quem me leve. Tipo, Jesus tá falando A, o cara tá falando J. Exato. Tá ligado? Tipo, Deus tá falando, cara, você precisa ter tempo comigo, eu preciso me relacionar com você. E a gente tá falando de relacionamento, Deus tá falando de relacionamento e a gente tá falando de ministério. Sim, cara, exato. Eu lembro até de uma fala do André Tanaka, num retiro Vox que eu fui, que foi antes de eu ir lá pra Jocum, lá em Kona, e aí ele tava falando assim, cara, de repente Deus mandou pra ir pra Kona, aconteceu tudo muito rápido, em um espaço de, sei lá, 3 dias, e de repente ele tava em Kona e começou a questionar, Deus, por que você me trouxe pra cá? Deus, por que você me trouxe pra cá? E aí a resposta de Deus para ele me impactou muito, porque Deus falou pra ele, tipo, eu precisei te tirar de lá, porque todas as vezes que você me buscava perguntando o que você tinha que fazer pro ministério. Você vinha me buscar procurando uma palavra, ia me buscar pedindo direcionamento, pedindo uma revelação, mas nunca para passar tempo comigo. E acho que, além de tudo isso que a gente já falou, também tem esse perigo da gente no ministério e vivendo em missões, a gente querer buscar a Deus só pra gente fazer o que Ele nos chamou pra fazer. Perfeito. Ao invés de deixar Ele à frente, Ele fazendo as coisas e a gente acompanhar Ele no processo. Perfeito. Bom, aí acho que você até pode contar um pouquinho da tua experiência, né, na Jocum, né, tipo, tanto em Kona, na base principalmente, porque ele, cara, bom... É uma bolha. Imagino que seja, tipo, até natural você consumir muito conteúdo, você saber a respeito de conteúdo, de ideias, de visão, de, tipo, teologia ali sendo ministrado, mas a vida e a prática do relacionamento com Deus, ela tem um adendo, claro. A bolha, né, tipo, tá ali envolto a cristãos, a fala cristã, ela facilita muito, talvez, a nossa mentalidade ser um pouco mais convertida. Mas, como que você acha, ou se você até lidou com isso, tipo, do perigo de você estar tão imerso a ponto de você começar a ser religioso, tá ligado? Sim. Cara, eu lá em Kona, eu precisei organizar minha rotina, principalmente questão de sono. Porque se eu não separasse um tempo específico na manhã para passar tempo com Deus, eu não ia passar tempo com Deus durante o dia. Eu ia simplesmente estar lá na aula, ia ter as ministrações e ia acabar sendo... O dia era tão cheio de Deus que faltava ter tempo com Deus. Faltava tempo para eu passar tempo com Deus. Porque era tudo, tipo, das 7 até as 9 tinha intercessão, eu tinha tempo de adoração. Aí depois, até o meio-dia, tinha aula pra gente aprender sobre um tema específico da semana. Aí depois tinha trabalho à tarde, que a gente tinha que servir lá no colégio. E depois a gente já tinha à noite ou culto ou tinha algum tempo livre. Mas à noite todo mundo queria curtir junto e tal, então eu entendi que eu precisava acordar cedo para eu ter meu tempo com Deus. Então eu comecei a dormir todos os dias, era 9, 9h30, para acordar 4h30, para eu poder ter meu tempo com Deus das 4h30 até as 6, para eu conseguir organizar minha rotina. E foi interessante porque... claro, foi algo específico e algo pontual que Deus ministrou ao meu coração, não é algo generalizado. Eu entendo que, tipo, aquilo que Deus está falando para mim, aquilo que Deus falou para mim não serve para você às vezes, e você tem que entender o seu tempo com Deus. Perfeito. Porque
foi até bizarro, porque eu comecei a organizar toda a minha rotina, porque eu determinava o que eu ia começar a fazer minha devocional, por onde eu ia fazer, qual que era o caminho que eu trilhava. Então eu chegava, tinha que orar tal oração, tinha que orar tais passos, para depois ler a palavra, para depois orar, para depois adorar, para depois voltar a orar um pouco. Então, tipo, tava muito fechado naquilo que eu achava que tinha que ser meu tempo com Deus. E aí Deus virou pra mim e falou assim, eu não quero que você leia agora. Tipo, não separa um tempo um plano de leitura bíblico, não separa nada, só vem. E aí foi um tempo onde todos os dias eu chegava lá, eu colocava meu fone, colocava uma playlist e eu simplesmente ficava. E aí, durante o meu tempo com Deus, Deus ia me direcionando o que eu tinha que fazer. Aí, às vezes, ele me dava uma palavra para eu ler, me dava um capítulo, me dava um livro, me dava algum assunto, alguma coisa do tipo. Então, foi uma experiência diferente, onde eu não cheguei para Deus falando o que eu queria fazer, mas eu deixei Deus me falar o que fazer. Né? E aí eu lembro que ali Deus ele começou a me direcionar que eu tinha que ler Salmos, que eu tinha que restaurar e resgatar em mim um coração apaixonado pela palavra, um coração apaixonado pela presença dele, não por aquilo que eu podia receber, sabe? Então, foi doido isso, porque era um ambiente que, cara, todo mundo queria mais de Deus, todo mundo queria aprender sobre a palavra, todo mundo queria aprender como fluir nos dons. Então, tudo cooperava para eu querer edificar o meu ministério. Mas poucas coisas também, às vezes, me incentivavam a eu simplesmente passar tempo quieto, sabe? Era tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, teve até um momento onde eu descobri que eu ia para a Europa para fazer missões, e aí eu fiquei preocupado porque eu tinha que agora saber a Bíblia em inglês. Então, eu precisava decorar versículos em inglês para quando eu ter evangelismo eu saber falar os versículos de cor. E eu comecei a falar assim, Deus, eu preciso ler em inglês, eu preciso ler o Novo Testamento pelo menos e tal. E tava ficando ansioso com isso. E aí Deus virou para mim e falou assim, Iago, senta aqui. Eu não quero que você se prepare. Vem pra mim que eu vou te preparar, sabe? E isso tirou um fardo tão grande das minhas costas de entender que tudo flui a partir de um ambiente de intimidade com Deus. Agora tá, eu tava na Jocum, eu tava vendo missões, eu tava numa realidade totalmente atípica e diferente do que talvez a realidade das pessoas que estão ouvindo a gente, mas... Cara, talvez você precise parar de tentar descobrir o que você tem que fazer da sua vida, o que você tem que fazer do seu trabalho, o que você tem que fazer de faculdade e deixar Deus te falar o que você tem que fazer. Talvez deixar Deus ele conduzir o seu coração e mostrar quais são as necessidades que você precisa suprir. Ou talvez você descobrir aquilo que você deseja suprir, ao invés de querer descobrir por conta própria. Né? Então a gente acaba, de certa forma... querendo ser independente naquilo que a gente vai viver com Deus. Eu lembro muito uma frase do André Fernandes, que ele fala que no reino de Deus, independência é morte. Então a gente precisa cada vez mais nos colocar nesse lugar de dependência a Deus, para deixar Deus nos conduzir. Em tudo que a gente faz, no trabalho, na faculdade, na igreja principalmente, porque às vezes a gente está cheio de ideias do que fazer, de planos, de projetos, de estratégia, mas às vezes tem muito mais a nossa mão do que a mão de Deus naquilo que a gente está fazendo. A frase do podcast, então, é o inverso de Dom Pedro I. Isso. Né? É dependência ou morte. Perfeito. Perfeitamente. Cara, então, como que a gente pode ser, na prática, cara, não deixar o relacionamento com Deus ser afetado pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres. E, cara, a gente sabe... Uma cidade como São Paulo, locomoção para o trabalho, relacionamentos, o dia no trabalho. Tem pessoas em São Paulo, e que é uma grande parte da galera, inclusive que trabalha mais em escritório, assim, que passa tipo 12 horas no trabalho. Como que a gente pode, na tua opinião, construir um relacionamento com Deus no dia a dia, assim como Deus iniciou o mundo fazendo ali todo dia na viração, tendo tempo com Adão e Eva? Cara, eu acho que duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro às vezes pode parecer meio óbvio, né? Mas orem sem cessar. Perfeito. Sabe? Então, tipo, de estar construindo essa vida de oração e esse relacionamento íntimo com Deus. E até um exemplo que eu tenho disso foi quando eu tava lá em Kona, tinha o Work Duty, que era o momento da gente fazer o nosso serviço voluntário, e eu era praticamente zelador lá de um dos prédios, então eu pintei parede, pintei porta, varri o chão, Você podia estar fazendo isso na tua casa, agora você tá deixando, como é o nome do cara? É o Jerônimo. Jerônimo é brabo. Mas tava fazendo tudo isso lá. E aí eu comecei a criar um hábito de começar a conversar com Deus enquanto eu fazia aquilo. Sabe? Então, se eu tava cansado, eu falava que eu tava cansado, e ia orando e tal. E aí teve um dia que eu tava catando folhas que tinham caído
nos pedregulhos que ficavam em frente ao prédio, e comecei a catar uma por uma, ia colocando no cesto, ia limpando e tal. E aí eu comecei a orar e fazer um trabalho minucioso. E aí Deus começou a ministrar meu coração, falou assim, cara, é isso que eu quero que você faça no seu ministério. Que você seja minucioso com aquilo que está ferindo o seu coração. Perfeito. Que você seja minucioso com aquilo que está ferindo o coração das pessoas que estão à sua volta. E você prestar atenção em cada detalhe, sabe? E aí, em algo ordinário que eu estava fazendo, algo simples, de limpeza e tudo mais, Deus começou a ministrar meu coração de algo que Ele queria que eu trouxesse para minha vida e para o meu ministério. Então, eu acho que orar sem cessar e começar a conversar com Deus durante todo o tempo é uma dica preciosa. E a outra foi algo que eu aprendi lá também, de um dos líderes, que é o habit stacking, que é você trazer um hábito para um hábito já existente. Então, tipo, jogar videogame lendo a Bíblia, né? Perfeito. Zoeira. Talvez não seja tão fácil. Não Pode ser faça jogar isso. videogame com audiobook. Não faça né? isso. Você não vai conseguir. Vai tomar muito gol no fio, enfim. Isso. Mas eu imagino que todo mundo, e espero que todo mundo que está ouvindo, tome banho todos os dias. Ufa. Então, Você é brasileiro, o pessoal tem talvez que honrar. orar enquanto você toma banho, sabe? Então, algo que eu trouxe para minha rotina, que hoje eu faço sem pensar, é que todos os dias a primeira coisa que eu faço é tomar banho. Então, todos os dias a primeira coisa que eu faço é orar. Porque eu sempre estou tomando banho, sempre estou orando. Então, eu já começo meu dia em oração, já começo meu dia colocando meu coração diante de Deus. Então, é uma dica muito boa para quem está, talvez, tentando trazer Ajustar um o pouco tempo. mais de Deus, ajustar o tempo com a Rotina. nossa rotina e começar a construir algo sólido com o Senhor, sabe? Então, talvez, na ida pro trabalho, coloca um louvor, vai orando, ao invés de você só ficar, sei lá, ouvindo qualquer outra música que não acrescenta em nada. Exato. Ou talvez, quando você vai sair com seus amigos, cara, já vai orando, pedindo para Deus a oportunidade. Exato. E até lembro que no tempo da faculdade, todos os dias que eu ia pra faculdade, eu ia o caminho orando e falava assim, Deus, me dá a oportunidade de falar do seu amor hoje. Me dá a oportunidade de pregar o teu evangelho. Me dá a oportunidade de orar por alguém. E aí, vira e mexe, aparecia alguma coisa. Alguém me perguntava alguma coisa aleatória na faculdade. Às vezes eu vi um cara com uma muleta andando. E na época eu tava vendo muito Todd White, Luca Martino. Eu tava super inspirado. Queria orar por todo mundo, ver o paralítico andar, enfim. Mas acho que isso são coisas boas. E talvez até mesmo assistir um podcast, assistir o nosso podcast, o Spark, vai ajudar também a talvez refletir um pouco mais e trazer um pouco mais de Deus pro cotidiano. Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter claro, né, assim como a gente tem falado, que orar, jejuar e ler a Bíblia não garante que você tenha intimidade com Deus. Mas Perfeito. é impossível você ter intimidade com Deus e não orar, jejuar e ler a Bíblia, sabe? Então, Exato. muito mais do que a religiosidade e tudo mais, é a forma como Deus nos ensinou a acessá-lo, através de oração, jejum e leitura da palavra. Então, talvez o que fique de incentivo para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, quando foi a última vez que você jejuou sem ninguém pedir para você, né? Ou sem precisar fazer alguma coisa. Ou sem precisar fazer sem por um propósito específico de tipo, cara, eu quero casar, eu quero namorar, eu preciso de um trabalho, eu preciso ganhar mais, tipo, a gente tirou um tempo só para ter intimidade com Deus, de fato. Exato. Então, o nosso desafio é talvez lembrar que Deus, a Trindade, né, Deus, Espírito Santo e Jesus são pessoas relacionais. E nós só somos seres humanos relacionais porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não nascemos para ficar só, né? Quando o ser humano está muito isolado, alguma coisa de errado não está certa. Exato. Alguma coisa não está correta, então a gente precisa ser bastante intencional em se relacionar com Deus, porque Deus é alguém relacional. Ele é um pai que quer se relacionar com seus filhos. Jesus quer se relacionar com seus irmãos e o Espírito Santo quer se relacionar com a gente de maneira ainda mais íntima aqui dentro, né? Então a gente, de fato, precisa passar tempo. Não tem shortcut, né? Não tem Nenhum atalho. não tem atalho pra gente ter tempo com Deus, sabe? De fato, é tempo com Deus, por isso que a gente fala, se eu chegar em casa e eu às vezes a Pri fala, amor, a gente precisa ter tempo junto, a gente precisa ter um tempo de qualidade, não tem atalho que eu possa fazer. Não é uma curtida em um stories que ela postar que vai substituir o meu tempo com ela. Não é uma ligação, às vezes, de tipo, 1 minuto pra falar, amor, você passa no mercado que vai substituir o tempo com ela. Não então, é um beijo de bom dia, nem um beijo de boa noite. Isso, exatamente, cara. Então, esse papo de oração, café, almoço e janta, que hoje em dia o pessoal nem faz mais, né? Isso, orar Esses 3 dias- vezes ao dia, né? Esses dias eu falei isso numa pregação, a minha mãe falou, como assim a geração de vocês não ora no café, almoço e janta? Pois é.
Perfeito. Então, você ora no café, almoço e janta, Vitão? Eu oro muito na hora de dormir. Perfeito. Perfeito. Fica a reflexão. Então, ele não ora no café, almoço e janta. Então, agradece a comida. Olha que Você falou com o microfone mutado? Olha só, Ai, ele falou que ele só ora na hora de dormir. Exato. Aí, ó. Então, meu, enfim, a gente diminui cada vez mais o tempo. E quanto mais a gente diminui, mais a gente perde a nossa intimidade com Deus. Então, às vezes a última coisa que eu vou falar, até pra gente ir pros finalmente, de vez em quando eu tenho umas crises, né? Eu falo, Deus, por que é tão difícil escutar a tua voz aqui nesse mundo que tem tanto pecado, tem tantas vozes, tem tanta distração, como a gente tava falando. Por que é tão difícil? Daí Deus falou, cara, sabe por que é tão difícil? Porque você não tá passando tempo comigo. Quanto mais tempo você passar comigo, mais fácil vai ficar de discernir a minha voz. Quanto mais tempo você passar comigo, mais a minha voz dentro do meio da multidão vai ser, cara, clara. Sim. É até aquela frase, eu não lembro certinho como é que é a frase, mas você vai entender a referência. De que se nós passamos muito mais tempo fora da presença de Deus, com as coisas do mundo, não é de se admirar que a presença de Deus ela seja infinitamente menos atraente do que as outras coisas. Perfeito. Né? E acho que até sobre essa questão de passar tempo com Deus, algo que a gente às vezes não pensa tanto também, é que passar tempo com Deus no quarto, colocar Deus no nosso quarto, não é a parte mais difícil do nosso relacionamento com Deus. É tirar Deus do quarto, sabe? De levar Deus pro trabalho, levar Deus pra faculdade, levar Deus com a gente pra onde a gente vai. Igual Pedro Exatamente. Não é subir o monte e começar a contemplar aquilo que Jesus está fazendo, mas é descer do monte com Jesus. Né? Então, acho que isso é muito importante. É uma dicotomia, né? Tipo, uma dualidade. A gente, ao mesmo tempo, igual o Morada cantou, a gente tem que subir no monte até encontrar Deus, depois a gente tem que descer do monte, tipo, levando esse encontro com Deus pro nosso cotidiano, pra nossa família, pros nossos amigos, pro nosso trabalho. Então, meu, a gente precisa ser sim excelente, a gente precisa ter tempo com Deus, mas a gente precisa, de fato, através do nosso tempo com Deus, pregar o evangelho e sermos cristãos maduros, que confessam a Jesus o tempo todo. Né? É o que Jesus fala, né? Tipo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E a entender que, exatamente. Apesar de existir a diferença entre o que é secular e o que é sagrado, a nossa função agora como cristãos é unir os dois em um ponto de encontro, para que a gente consiga ser relevante nos dois. Perfeito. Você acabou de falar o nome do nosso próximo podcast. Perfeito, fiquem atentos. Ponto de encontro. É isso, galera. Eu acho que talvez esse seja um desafio enorme pra gente cumprir, mas a maior lição é que não existe atalhos. A gente vai ter que fazer o que precisa fazer. Perfeito. Né? Quando se trata de relacionamento, se a gente não tiver tempo... Meu, convivo com o Iago há quanto tempo? Desde 2015. 10 anos. 10 anos. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. 10 anos de amizade e a gente passa muito tempo junto. Então a galera fala que a gente se parece, que a gente às vezes se veste igual, que a gente fala igual. E isso só acontece porque a gente passa tempo junto, a gente joga bola junto, a gente joga videogame junto, a gente serve junto, a gente sai junto em casal, a gente faz um monte de coisa junto. Tinha vez depois do colégio que você me chamava pra sua casa só pra você poder tirar uma soneca enquanto eu ficava lá de bobo. Eu tirava sonecas. Siesta, né? Famosa siesta. Aproveitei. De 2 horas. Tem que aproveitar agora, porque daqui a pouco não tem mais tempo pra soneca. Não tem. Eu sou pai agora. Nem de noite, quanto mais à tarde. Perfeito. Já daqui 3 meses a Emma nasce e acabou sonecas. É isso. Então a gente quer cada vez mais falar sobre isso. Se tiver sugestões de assunto, feedbacks, manda aqui embaixo, comenta, compartilha e curte, porque, você sabe seu canal. Quanto mais a gente curtir, quanto mais a gente comentar, engajar, mais a gente vai espalhar isso pra galera, mais a gente vai ter feedback positivo também pra melhorar essa comunicação. Palmas pro Vitor também. O brabo por trás das câmeras. E palmas pra você, audiência. Isso, perfeito. Que escutou, você, nosso membro, sem ser membro, né? A gente vai chegar lá. Que teve paciência ainda, de escutar os 2 gêmeos aqui que não são gêmeos durante sei lá quanto tempo. Exatamente. Às vezes eu tenho fotos e vídeos que eu acho que é o Iago de costas e ele acha que sou eu de costas e aí a gente vai meio gêmeos. É nóis, galera. Até o próximo. Uma vez por mês a gente vai estar aqui. Isso, mandem sugestões de temas e convidados. É isso. Valeu!